E a situação da ciência e tecnologia no Brasil é dramática e os cortes no setor são drásticos. A afirmação é de Eudeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e foi dada na comissão geral que debateu o tema hoje na Câmara dos Deputados. Especialistas de várias entidades que atuam no setor participaram do debate. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O encontro promovido pela SBPC no plenário da Câmara comemorou os 70 anos da organização. Entidades de renome em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação participaram e concordaram que a situação é crítica no país. A queda em relação ao que era investido no setor há 8 anos foi de quase 70% e piorou nos 2 últimos anos, com a política de cortes do atual governo. E a perspectiva para 2019, seguindo esse roteiro estabelecido pelo atual governo, são muito piores, porque parte de um patamar rebaixado, cortando 10% de forma linear, de forma burra, porque não considera as prioridades de uma nação que precisa se desenvolver. O que a gente precisa é ter o entendimento, como tem os países desenvolvidos, que ciência e tecnologia é um elemento essencial. Então tem de colocar mais recursos e não fazer o que nós estamos fazendo agora, que é dar tiro no pé. É cortar recursos no momento de crise econômica. A Fiocruz, Instituição de Ciência e Tecnologia em Saúde, fundada em 1900, foi citada como exemplo da importância dos investimentos na área. Reconhecida mundialmente, a fundação foi responsável por descobertas de doenças e de vacinas que salvaram milhões de pessoas. Foi na Fundação Oswaldo Cruz que foi descoberto, que foi identificado no Brasil o vírus da AIDS, por exemplo. Foi na Fundação Oswaldo Cruz que foi identificado o vírus Zika no líquido amniótico de mães cujos bebês nasceram posteriormente com microcefalia. É na Fundação Oswaldo Cruz que se produz uma grande quantidade de medicamentos genéricos, é na Fundação Oswaldo Cruz que se viabiliza efetivamente o Programa Nacional de Imunização, e é preciso que se diga que, na verdade, os investimentos na área de ciência e tecnologia são efetivamente investimento e não gasto. O que nós estamos fazendo com os recursos que a gente recebe, a gente, na verdade, devolve para o país. Outros setores em que o Brasil é pioneiro também foram apontados. Na questão do agronegócio, na questão da indústria aeronáutica, no petróleo e gás, na Petrobras, etc. O Brasil tem uma capacidade tecnológica que já se mostrou eficaz em muitas áreas. Nós podemos agregar muito mais valor, por exemplo, na mineração, na própria agricultura, numa exploração racional e inteligente da Amazônia. E o Brasil tem uma capacidade, recursos naturais muito intensos. E tem uma população, os jovens, milhões de jovens brasileiros, com a capacidade de desenvolver numa sociedade hoje que o conhecimento é uma coisa essencial, para a gente fazer uma exportação de produtos com muito mais valor agregado. Para os especialistas, a base de todo o processo é a educação, uma das mais atingidas pelos cortes. E um projeto de lei que tramita no Congresso pode ser uma das soluções para o problema. Há um projeto de lei que regulamenta 25% do Fundo Social do Pré-Sal para que esse recurso seja investido em ciência, tecnologia e inovação. É fundamental para um país que precisa se desenvolver em novos patamares, com mais dignidade, com mais justiça social, inclusão, soberania.